Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da geometria espacial, estudando alguns corpos redondos. É interessante a gente usar essa nomenclatura, porque um corpo redondo não é um poliedro. Um poliedro, a gente já viu a definição, ele é formado por faces, faces planas, figuras planas. E um corpo redondo tem superfícies arredondadas, ok? Que não formam faces planas. A gente vai estudar hoje duas dessas figuras, os cilindros e os cones, ok? Vamos lá então. Um cilindro a gente pode entender a partir da ideia parecida com a do prisma, de dois planos paralelos, aqui no caso plano gama e plano sigma, um círculo C de raio R contido em gama, então está aqui ó, o círculo C que está contido aqui no plano gama, e uma reta S, que é uma reta direcional que intercepta os dois planos. Então, se eu pegar todos os segmentos paralelos a S, que tem uma extremidade no círculo C e outra extremidade no plano sigma, eu vou formar o cilindro, ok? Vou acabar formando aqui o círculo C', que tem o mesmo raio do círculo aqui de baixo, ou seja, são círculos idênticos, paralelos, aqui o centro O, aqui o centro O'. Tá? Quem são os elementos do círculo? Do cilindro. Esses dois círculos, né, que são opostos aqui, são chamados de base. E eles estão justamente ocupando a posição que era da base do prisma, ok? Também eu posso traçar essa reta que liga os dois centros, o centro da base de baixo ao centro da base de cima, O'. Essa reta é então o eixo do meu cilindro. Eu tenho ainda a altura do cilindro, que é a distância entre as bases, sempre medido perpendicularmente. E eu tenho a geratriz do cilindro. Esse nome aqui é bem importante, gente. O que é geratriz? É um segmento paralelo ao eixo que liga dois pontos, um ponto de uma base até um ponto de uma outra base, tá? Aqui do círculo, da circunferência, perdão, da extremidade de uma base até a extremidade do outro. Mas tem que ser paralelo ao eixo. O que acontece? Essa geratriz aqui ó, vai estar oblíqua à base neste cilindro aqui, ok? Aqui eu tenho o raio também, não está escrito, mas o raio da base que é o mesmo para as duas bases. Se essa geratriz é oblíqua, ou seja, se a reta direcional, que é a reta do eixo, né, a reta do O', ela for então oblíqua aos planos de origem, ao plano da base, então nós temos um cilindro oblíquo, ok? Agora, se essa reta for perpendicular aos planos da base, eu tenho um cilindro reto. E no cilindro reto, a altura e a geratriz têm o mesmo comprimento. A altura é a distância de O até O', e se eu pegar esse segmento aqui do lado, né? Esse segmento aqui, ficou ruim, né? Mas dá para entender. Esse segmento aqui, ele vai ter comprimento G igual à altura, tá certo? E esse cilindro reto, ele também pode ser chamado de cilindro de revolução. Isso é algo que as figuras, os sólidos geométricos arredondados, eles possuem. O que é um cilindro de revolução? Imagine que eu pego aqui então um retângulo, ok? Esse retângulo amarelo mais escuro aqui, e eu giro ele em torno do eixo. Ao rotacionar ele em torno do eixo, o retângulo vai ocupar infinitas posições aqui em torno do eixo, certo? Se eu juntar todas essas posições, este lado aqui do retângulo vai formar esta superfície arredondada em volta do retângulo, e esse lado vai formar a base de cima e esse lado vai formar a base de baixo. Ou seja, através da rotação de um retângulo, eu gero um cilindro reto,
ok? A seção meridiana de um cilindro é o corte que é feito verticalmente, podemos dizer, né, de uma base até a outra, pegando sempre o eixo. Então, o eixo está contido nesse plano que eu estou fazendo o corte. Nota que esta seção meridiana, ela vai ter aqui o diâmetro da base e aqui oposta a ela o outro diâmetro da base. Aqui vai ter uma giratriz e oposta a ela uma giratriz. Ou seja, sempre esta figura, este corte aqui, vai ser um paralelogramo. E se esse cilindro for reto, então este corte forma um retângulo, que é um paralelogramo também especial, né? Com os lados formando ângulos retos. E ainda, vamos supor que esse cilindro ele tem uma seção meridiana aonde o raio da base é igual, o dobro do raio, perdão, é igual à altura. Então, a altura é igual ao dobro do raio. Esse cilindro ele vai ser chamado equilátero. Por quê? Quem é a seção meridiana desse cilindro aqui? Eu deitei ele, tá? Mas quem é a seção meridiana, o corte que eu vou fazer? É essa figura. Mas, se a altura é 2R e aqui eu tenho o diâmetro, que é 2R, essa figura aqui, na verdade, é um quadrado. Por isso, chamado de cilindro equilátero. Tem que ser reto, lógico, e ter a altura igual ao dobro da medida do raio. Beleza? Além da seção meridiana, existe também a seção transversal, que é a seção feita paralela ao plano da base, vai formar um círculo, o corte, igual, exatamente igual às bases. Tá bom? Como se faz o cálculo das áreas de um cilindro? A ideia de fazer cálculos de área vem da ideia da planificação. Então eu posso pegar o cilindro e planificar ele. Como? Bom, eu vou recortar aqui essa base, um círculo, vou separar, aqui essa outra base, um círculo, vou separar. Mas esta superfície arredondada não é uma face. Não são faces planas que a gente pode aí, né, encaixar. É uma superfície toda arredondada. Agora, se eu vier aqui, ó, nessa geratriz e fizer um corte e abrir essa face, eu vou chegar numa figura mais ou menos assim, ó. A base de cima, a base de baixo, e aqui está a minha superfície lateral aberta. Nota uma coisa, esse comprimento é 2πr. O que é 2πr? É o comprimento da circunferência. Você sai daqui, dá uma volta completa na circunferência e volta aqui. 2πr. É o comprimento inteiro aqui, ó, dessa superfície lateral. Por quê? Porque eu cortei ali e abri ela, certo? E a altura dele é a altura do próprio cilindro, tá? Isso vale também para o oblíquo. A diferença no oblíquo é que não vai formar um retângulo. No oblíquo vai formar um paralelogramo, mas o comprimento vai continuar sendo 2πr e a altura vai ser a altura do próprio cilindro. Desta forma, para calcular a área total do cilindro, basta eu somar as duas áreas das bases com a área lateral, a área dessa superfície lateral. Como as bases são círculos, suas áreas podem ser calculadas como πr ao quadrado. A área lateral, seja um retângulo ou seja um paralelogramo, ela vai ter comprimento 2πr e altura h, então 2πr vezes h. Mas eu ainda posso reorganizar então essa soma em função de r e h. Veja, se vai ser 2 vezes πr ao quadrado, vai ter 2πr ao quadrado aqui. E aqui 2πrh. O que 2πr ao quadrado e 2πrh têm em comum? O 2, o π e um r. Então, se eu coloco 2πr em evidência, sobra r mais h. Então, eu posso pensar nessa expressão para a área total de um cilindro. Professor, mas eu tenho que decorar essa fórmula? Não, não precisa decorar. Basta você lembrar a área do círculo na base, a área lateral é o comprimento da circunferência, que lembra a ideia de perímetro da base vezes altura, ou seja, é muito parecido com prisma. Sim, o estudo do cilindro é muito parecido com prisma. Ah, então o cilindro é um prisma de base circular? Não.
porque prisma é poliedro, poliedro tem faces planas, não tem faces arredondadas. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo o conceito de cilindro. Também vamos falar do volume de cilindro. Vamos parar aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Beleza?